Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Feliz 2023, né? Feliz ano novo. E hoje a gente vai começar com o dia da expiação no santuário celestial. A gente já falou do santuário terrestre, né? Do dia da expiação. E agora a gente vai falar no dia da expiação do santuário celestial. Então, bora lá. No ritual do santuário terrestre havia o dia da expiação, no qual os pecados eram eliminados, purificando aquele lugar sagrado. Entretanto, sendo sombra do que acontecia no céu, o próprio santuário celestial também tem o seu dia da expiação, que é o tempo do juízo, indicado na profecia de 2300 anos. Para muitas pessoas, pensar no dia do juízo é assustador, mas Deus deixou no ritual do santuário a revelação de que esse dia é a favor dos seus filhos, apresentando seu desejo de salvar e livrar da condenação. Assim, o dia do juízo no santuário celestial é o dia de justificação. Do dia de justificação. Então, o dia do juízo que está acontecendo agora, enquanto a gente está aqui, né, é a favor do povo de Deus, para nos livrar da condenação do pecado. Então, aquele que aceita Jesus, ele recebe de Deus, né, a graça de ser julgado e não condenado. Então, é a favor dos filhos de Deus. Então, se você aceita Jesus hoje você já recebe, né, Jesus como seu advogado e justo juiz. Então, ele não está te julgando para te condenar, e sim para te salvar. Entendeu? Então, as pessoas que não conhecem direito, né, o julgamento na Bíblia, geralmente eles ficam com medo, porque acha que, né, Deus vai julgar e já vai mandar pro inferno e vai queimar lá no lago de fogo, não sei o quê. E na verdade é justamente o contrário. O julgamento é para salvar o povo. Então, se você, né, já aceitou Jesus, já se batizou, tá estudando a Bíblia, tá seguindo tudo direitinho como Cristo deixou na Bíblia, então fica de boa, só continua, né? Porque diz que é para perseverar até o fim. Então, se você tá perseverando, então você não tem que se preocupar, porque o seu advogado também é juiz, né? E ele tá te julgando não para condenar, mas para te justificar dos seus pecados, né? Porque ele pagou na cruz. Então, ele vai mostrar a mão dele, que já tá com a marca, né? Vai falar, meu sangue, Pai, né? Que ele morreu por você. E por mim também, né? Amém. Então, bora lá começar esse estudo. Vamos abrir a Bíblia no Apocalipse 14, o capítulo 14, verso 6 e 7. Então, que mensagem deve ser pregada em todo o mundo no início do tempo do fim? Então, o tempo do fim já começou já faz um tempinho, sabe? Mas ainda é necessário que a gente diga, né? Porque está escrito na Bíblia que Deus fala, ainda é necessário que profetizes. Então, o que é profetizar? É falar, né? O que já está escrito. Então, o livro de Apocalipse é a revelação de Jesus para nós hoje. Então, é necessário que a gente profetize, que a gente fale para as pessoas sobre a revelação que ele mesmo deixou. Então, se a pessoa quer revelar, quer uma revelação de Deus, não sei o que, geralmente eles vão para outras pessoas, quando na verdade ela já tem a revelação na Bíblia. No livro de Apocalipse, o primeiro verso do Apocalipse, né, já fala revelação de Jesus
E as pessoas não querem a revelação de Jesus, querem a revelação dos outros. E muitas vezes as pessoas estão, né, com espírito de demônio, fala coisas que para encher o coração delas e elas acreditam, porque não conhecem a verdade, né? Porque a maioria das pessoas tem Bíblia, né? Pelo menos aqui no Brasil, a maioria tem Bíblia. Ou já pegou, ou já leu, alguma coisa assim, já ouviu. Então, tem o conhecimento, mas não querem conhecer, né? Então, é muito importante que a gente leia, não só ouça, né? Mas no livro de Apocalipse está escrito: bem-aventurados aqueles que lê e ouve as palavras escritas neste livro. Então, se você não pode ler, então ouça. Se você pode ler, então leia e ouça, né? Então, e também tem nos a língua de sinais, né? Também tem aqueles que é de pontinho, eu esqueci o nome, que geralmente as pessoas que não enxergam, né? Eles têm aqueles livros de pontinho que eles põem o dedo e conseguem ler. Então, bem-aventurado, né? Quem se esforça, né? Porque para ler precisa se esforçar, porque não tem figurinhas, né? Não tem desenho, então é muitas palavras e geralmente a gente gosta de ver, né? A gente é um povinho tipo Tomé, vê pra crer. Mas, bora lá, senão sai da assunto de novo. O objetivo, né, principal das 3 mensagens angélicas é alcançar, alertar sobre o juízo divino, chamar a atenção para os mandamentos, né, Êxodo 20. Desmascarar movimentos religiosos falsos, né, aqueles que só ficam te pedindo coisa, né, pede seu carro, pede sua casa, pede seu salário e fala que Deus vai te abençoar em dobro, não sei o que, e se você tem fé você dá e não sei o que, é tudo mentira. Deus não pede isso não. O que Deus, né, diz que você deve dar é os 10% do seu salário, né, que é santo, o dízimo é santo. E a oferta, né, é santíssima. Então a oferta você deve dar porque é santíssima. Então a oferta, ela é superior ao dízimo. Então por isso que Deus fala, ele pergunta, né? Vocês me perguntam em que estão me roubando? Aí ele responde: vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Por quê? A oferta é santíssima ao Senhor, né? E muita gente, muitas vezes, paga o dízimo, né? E esquece da oferta. Sendo que a oferta é mais importante que o dízimo. Não que, né, você não deva dar o dízimo, você deve dar os dois. O dízimo e a oferta de acordo com a sua bênção. Vamos lá, e o Apocalipse relaciona essas mensagens com a chamada do Evangelho do Reino, anunciada por Cristo em Mateus 24, verso 14. Também apresenta o ataque de Satanás à verdade em Daniel 8, verso 11 e 12. E que seria restaurada pelo povo de Deus nos últimos dias. Apocalipse 10, o verso 7 até o 10. Então, essas coisas, né, já se cumpriram, né? Em Daniel, já se cumpriu também. E também no livro de Apocalipse também se cumpriu, porque os reformadores, né, eles restauraram a verdade de Deus que o diabo tinha jogado por terra e tinha prosperado. Então, já se cumpriu essa parte também. E em Daniel 8, verso 14, de acordo com a profecia de Daniel, o que ocorreria no final dos 2.300 anos? Aí tá escrito até 2.300 tardes e manhãs, né? Que o dia começa com a tarde, depois a manhã. E hoje o mundo acha que começa pelo dia e depois a tarde, né? De dia e de noite. Na verdade, tá ao contrário, né? Por isso que a maioria, né, do mundo,
eles comemoram a véspera de Natal, véspera de Ano Novo, à meia-noite, quando na verdade já estão atrasados, porque começou às 6 horas da tarde. Assim que o sol se põe, né, já começa o outro dia. Então, é as primeiras horas da noite, da tarde, né? E depois, no outro dia, né, começa às 6 horas, o período da manhã. Então, tarde e manhã. Foi assim que Deus criou no princípio, né? Que foi em Gênesis. Então, no princípio, Deus criou e aí falou tarde e manhã. E foi assim o primeiro dia e aí assim sucessivamente. Então, o correto é tarde e manhã, e não manhã e tarde. Então, e o santuário será purificado. Então, no santuário terrestre havia o dia no ano em que o sumo sacerdote estava no lugar santíssimo. Era o dia 10 do sétimo mês, né? Que a gente estudou em outros estudos, né? Que já passou já. Mas se você quiser, dá uma olhadinha aí que tem no canal. Era conhecido como dia da expiação, representando o juízo. Este evento apontava para o dia determinado por Deus para o início do juízo no santuário celestial. Quando Cristo entrou no lugar santíssimo em 22 de outubro de 1844, roda um pouquinho. Em 22 de outubro de 1844, para ministrar a lei em sua obra de apagamento dos pecados e purificação do santuário. Está lá em Atos 17, verso 31 e Apocalipse 11, verso 18 e 19. Agora vamos para Daniel 7, verso 9, 10, 22 e 25, né? Qual a razão para este julgamento celestial pré-advento? O que quer dizer pré-advento? É pré-advertência, né? É tipo, antes da vinda de Jesus. Então, né, a vinda de Jesus. Antes da vinda de Jesus, literalmente. Então, por isso que tem a igreja adventista, porque ela adverte, né, a vinda de Jesus, né? Advertência da vinda de Jesus. Então, ela proclama a segunda vinda de Jesus. E qual a razão para este julgamento celestial pré-advento? Então, é o quê? Vindicar o caráter de Deus e vindicar o povo de Deus e fazer justiça aos santos. Por quê? Desde o começo, né, os santos vêm sofrendo massacre, né, porque Caim matou Abel, só porque estava com inveja do irmão, porque fez certo e ele não quis fazer o certo e Deus aceitou o que era certo, porque ele tinha pedido, mas o Caim queria fazer do jeito dele, né, oferecendo o que Deus não pediu e ainda ficou bravo quando Deus não aceitou, né? Então, desde Abel até o último filho de Deus, né, um santos, Deus vai fazer justiça e vai vindicar, né, os seus filhos. E também vai vindicar o caráter dele em seus filhos, né? Que o diabo fica falando, não, isso daí é meu filho, porque ele faz o que é meu, ele tá no meu domínio, não sei o quê. Aí Deus vai provar, vai falar, não. Eles foram provados pelo fogo, passaram pela provação, né? Pela perseguição e tudo, e eles foram aprovados. Eles são meus filhos. E aí, né, Deus vai mandar ver no castigo do diabo. E daqueles que foram cúmplices, né? Tem essa também. Aqueles que praticam a maldade junto com o diabo vai ser castigado nas 7 pragas sem misericórdia, né? E vai ser com gosto, viu? Vai ser o dia da vingança de Deus, né? Vindicando
o caráter dos seus filhos, né? O caráter dele em seus filhos. O propósito do juízo é a vindicação do caráter de Deus perante o universo, através do julgamento da humanidade e começar pelo que já morreram, né? Que é Abel. Determinando a recompensa dos salvos e a destruição dos ímpios. Apocalipse 11, verso 18. Então, quando Jesus vir, tem vídeo também aí explicando melhor, né? Quando Jesus vir, ele vai ressuscitar os salvos, né, para dar o galardão e vai, né, executar os ímpios que rejeitaram a salvação. Então, assim que Deus aparece no céu, os ímpios começam a pedir para os montes e rochedos cair sobre nós e esconder daquele que está sentado no trono, né? E do cordeiro, né? E da face do cordeiro. Então, aqueles que rejeitaram a Deus, eles vão querer morrer, mas não vão. Até que Deus, né, deixe eles morrer. Então, Deus vai permitir que eles morram, porque eles vão ser ressuscitados na terceira vinda de Jesus. Mas isso daí é outro estudo e já tem aí no canal. Se você quiser saber mais sobre isso, né, tem aí o vídeo. Senão vou sair de novo daqui do foco. Então, bora lá. Que livros são abertos no juízo? Apocalipse 20, verso 12. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Então, hoje, né, a gente tem os nossos anjos da guarda, né, que relata a Deus tudo que a gente faz de bom. E também tem o anjo inimigo, que relata ao diabo tudo que a gente faz de ruim. Então, eles incitam a gente pra gente fazer o que não presta. E aí eles escrevem e dá pro diabo. E os nossos anjinhos, né, da guarda, eles também escrevem e levam o que a gente fez para Deus de bom. E no livro da vida estão escritos os nomes de todos aqueles que aceitaram a Cristo. Tá lá em 1 João 5, verso 12. No livro memorial está o registro dos atos dos que temem ao Senhor. Então, o livro de Atos é tipo como se fosse o Novo Testamento, né? Que tem o livro de Atos dos Apóstolos. Então, a gente tem esse livro, só que é sobre nós. Então, Atos da Rose. Então, tem Atos do João, Atos da Maria. Então, tem esses livros. Que é o livro onde os anjos, né, de Deus, eles escrevem o que a gente faz de bom. E no dia do juízo, quando chamar o nosso nome, Deus vai ter lá tudo escrito para quando o diabo querer, acusar a gente, né? Ele ter como nos defender e absolver, né? Agora em 1 Pedro 4, verso 17, por onde começa o juízo? Então, começa por onde? Pela casa de Deus. Então, o juízo é realizado em 3 fases. 3. A primeira é o juízo de investigação, que é o que a gente está vivendo agora, esse período de investigação, que é o que os anjos estão fazendo hoje. Então, os nossos anjos, ele vem relatar o que a gente faz de bom e leva a Deus, leva a Deus, né? Então, é o juízo de investigação, que serve para investigar quem é que está sendo de Deus ou não, né? O que muita coisa também pode ser enganada, porque os anjos, né, eles não podem ler nossa mente. Então, eles não escutam nossos pensamentos, não pode
saber o que a gente está pensando, até que a gente fale ou demonstre em ações. Então, tudo que a gente faz de bom, eles escrevem e levam para Deus, né? Mas eles não têm o conhecimento do que a gente está pensando para ter tipo, vai falar, esse é de Deus. Então, não tem como isso, porque muita gente ajuda pessoas, faz caridade, faz isso, mas, né, no coração tem coisa a mais ali. Então, por isso que vai ser revelado no juízo quem é realmente os filhos de Deus e quem não é. Porque tem muita gente que faz muita coisa boa, mas no coração teve muito interesse por trás daquilo. Então, não foi uma ação de graça, e sim uma ação de vantagem, né? O que eu vou receber ou o que eu vou ganhar com isso, fazendo isso. Tipo, se for um dono de empresa, eu vou distribuir presentes no Natal para que o nome da empresa, né, seja divulgado. Então, você entrega lá com um saquinho com o nome da empresa, né, tira uma foto para postar, não sei o que. Então, tem interesse. E Deus disse que se você quiser ajudar, que a sua mão esquerda não sabe o que a direita tem feito. Então, se você quer ajudar, você não tem que ficar tirando foto. É claro que tem algumas vezes que é preciso, mas não é sempre. Porque no dia a dia você pode ajudar e você não precisa sair espalhando para todo mundo que você fez isso, que você fez aquilo, que você deu o melhor comida para a pessoa. E que, tipo, eu só dou o melhor, não sei o que, pra pessoa, e sai espalhando pra todo mundo. Deus disse, o que você faz com a mão direita, a esquerda não tem que ficar sabendo. Então, por que você tá divulgando? Você quer glória dos homens? É só essa que você vai ter, então. Então, se você quer que Deus te abençoe, ajude, mas não fale pra ninguém. A menos que alguém pergunte, né? Mas você não deve sair divulgando o que você faz de bom para pessoa nenhuma. A própria pessoa que for ajudada, ela mesma vai falar. E bora lá. Então, o juiz de investigação é o primeiro, né? Que começou no início de 1844 e terminará pouco antes da volta de Jesus. Tá em Apocalipse, não, tá em Daniel 8, verso 14. Daniel 9, o verso 24 até o 27. Lembrando que eu sempre deixo na descrição todos os versos que eu uso no estudo. Esse juízo será para todos que aceitaram a Cristo e tiveram seus nomes escritos no livro da vida e entraram para o serviço de Deus. Deus os vindicará ao mostrar os motivos pelos quais eles receberam a vida eterna. Nesta fase, aceitam-se nomes e rejeitam-se nomes, né? Tem também escrito no O Grande Conflito, página 483. Então, nessa fase que a gente está vivendo hoje de investigação, nomes é aceito e nomes é rejeitado, né? Pelo motivo que eu falei. Porque muita gente faz as coisas, mas tem um interesse pessoal por trás, né, das câmeras. Então, eles sempre têm alguma coisa escondida. Então, geralmente, né, eles ajudam para receber algo em troca. E agora, a segunda parte, né, do juízo. É o juízo de comprovação. Então, ocorrerá durante os 1000 anos no céu, quando os salvos revisarão a vida dos que se perderam e comprovarão a justiça de Deus. Apocalipse 20, o verso 4. 1 Coríntios 6, o verso 2. Então, no juízo de comprovação, a gente vai estar no céu durante 1000 anos. Os ímpios vão estar aqui mortos junto com o diabo durante 1000 anos,
né? Que o diabo vai ficar preso naquelas correntes lá que fala no livro de Apocalipse. Então, essa corrente é simbólica. No caso, ele vai estar preso no planeta Terra, sem nenhum ser humano vivo, porque os santos vão estar no céu. E os ímpios vão estar na terra mortos, né? Que vai ser o banquete das aves, né? Que Deus fala no livro. Que eles vão ficar, tipo, mortos, jogados, e não vai ter quem enterre. Então, essas aves vão comer os corpos de dos ímpios, que vão, né, cair e vão ficar lá, do jeito que caiu, vai ficar. Ninguém vai enterrar, ninguém vai chorar, nem nada. Então, no céu, né, durante esses 1000 anos, a gente não vai ficar numa rede tomando água de coco, se balançando, um solzinho gostoso, né, nadando no laguinho lá, na piscininha, nada disso. A gente vai julgar com Deus, não para condenar e nem para salvar, mas para comprovar, né, se Deus foi justo ou não e por que que aquele tá no céu e aquele não tá, né? A gente vai comprovar nos livros. E que livro? Esse que a gente está escrevendo diariamente e que os nossos anjos relatores levam a Deus o que a gente faz, né? E a última fase do juízo é a execução. Então, no juízo de execução, é o juízo final que ocorrerá após os 1000 anos, onde Deus executará seu estranho ato sobre a terra. Satanás e os ímpios serão destruídos pelo fogo e deixarão de existir. Apocalipse 20, o verso 7 até o 10. Então, no juízo de investigação, os santos que estão com Deus no céu, né, vai descer à terra. Mas não vão descer sem nada. A gente vai descer na Nova Jerusalém, que é a casa de Deus, o santuário celestial. Então a gente vai descer junto com Deus, junto com Jesus, né, o Espírito Santo, a cidade santa, né, que é a Jerusalém. E aí, quando isso acontecer, os ímpios vão ressuscitar pela palavra de Deus, né, para se cumprir a ressurreição dos ímpios. Que aí tem uma outra parte aí também no vídeo, aí no canal, no caso, né, que eu já gravei. Se vocês quiserem saber mais sobre isso também, tem aí no canal, dá uma olhadinha, né, o juízo de execução. E no caso tem o estudo do juízo, então tem acho que mais de um falando sobre esse assunto. Então vocês dão uma olhada lá, não for melhor para vocês, né? E esclarece um pouco melhor. Em Tiago 2, o verso 10 até o 12, e Eclesiastes 12, o verso 13 e 14. Qual é a norma pela qual seremos julgados? E que segurança isso lhe traz? Então, a norma é os 10 mandamentos, né? Êxodo 20, que também é conhecida na Bíblia como a lei da liberdade. Não existe julgamento sem lei. A base do julgamento celestial é a lei de Deus, os 10 mandamentos. É importante a compreensão de que apenas o sacrifício de Cristo nos garante a certeza da salvação. Então, é isso. E em Apocalipse 16, o verso 17, e Apocalipse 22, o verso 11, o que ocorrerá quando Jesus concluir a purificação do santuário celestial? Então, acontece o quê? O fechamento da porta da graça. Então, a graça, ela se fecha para todo mundo. Então, como assim? Aqueles que aceitaram estão salvos. Aqueles que rejeitaram, já acabou a graça para eles. Então, estão perdidos para sempre. Então, o término da oportunidade da salvação é quando
a purificação do santuário celestial é encerrada. Então, quando Jesus fala está feito, tipo, acabou o juízo, está feito. Então, o que acontece? A porta da graça se fecha para todo mundo, seja santo ou perdido. Se você decidiu por Jesus, você está salvo. Se você decidiu em não aceitar Jesus, você está perdido para sempre. Então, a salvação... Ai, deixa eu cuidar aqui, gente. B, fala aí com a Tainã. Então, a salvação é... Ai, esqueci. Ai, gente, a minha irmã me ligou. Agora eu perdi o fogo aqui. Esqueci. Então, a salvação é hoje. Por quê? Hoje você recebeu a mensagem de Deus, certo? A palavra de Deus chegou até você. Você pode aceitar ou rejeitar. Só que você pode rejeitar e você não sabe o dia que você vai morrer, você não sabe se você vai, sofrer acidente, você não sabe se vai acontecer alguma coisa ruim com você, né? Ninguém sabe. Você pode até dormir e não acordar, né? Minha bisavó foi assim, ela dormiu e, dormiu, descansando no Senhor, porque ela foi batizada, ela aceitou Jesus antes, de seu descanso. Então, quando Jesus chamar ela vai acordar. Oh, foi rápido, né? Então, hoje é o tempo que você deve aceitar Jesus, porque, daqui 3 minutos você não sabe se você vai estar vivo. Então, é isso. Também ocorrerá o quê? O Espírito Santo se retirará da terra. Então, a graça se fecha para todo mundo, certo? Então, quem tá salvo, quem tá perdido. E tem o agravante, o Espírito Santo vai ser retirado de quem não aceitou Jesus. Mas ele não vai sair porque ele quer, e sim porque a pessoa rejeitou a Jesus num ponto que blasfemou contra o Espírito. Então, o Espírito se retira, porque não tem mais como convencer a pessoa sobre Jesus, porque a pessoa endureceu tanto o coração que ela rejeitou num grau que blasfemou contra o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ficou lá trabalhando de noite nessa pessoa e ela simplesmente rejeitou. Então, quando chegar o fechamento da porta da graça, a graça vai se fechar para essa pessoa e ela não vai mais se arrepender. Então, no momento que isso acontece, o Espírito Santo se retira e ela se torna um demônio, porque na casa vazia, o demônio toma de conta. Então, ela se torna um ser caído, um demônio, por assim dizer. Então, aquele que não aceita Jesus já tem que ter consciência que vai ser um demônio nessa terra. E eu não tô falando no sentido de simbolismo, não. Eu tô falando no sentido real da palavra, Não é simbólico. Essa pessoa que não aceitar Jesus, ela vai se tornar um demônio literalmente. Então, ela vai fazer coisas que é inadmissível, É abominável, Como diria Deus. E, concluída essa fase, Jesus deixará o santuário. Findar-se-á intercessão e sobrevirão as pragas sobre os ímpios. Apocalipse 16 está escrito. Então, aqueles que não aceitaram Jesus, se tornam ser caído, mas caído endemoniado. E aí, com isso, a graça para eles não tem mais. Então, eles recebem as 7 pragas sem misericórdia de Deus. Na praga lá as 10 pragas do Egito, teve misericórdia de Deus. As que vão cair agora é sem misericórdia nenhuma de Deus.
porque é a vingança, o dia da vingança de Deus, né? Porque os ímpios, junto com o diabo e os seus demônios, né? Fizeram tanto mal e agora Deus vai se vingar, porque Deus é pai, não é padrasto, certo? E é isso, Romanos 8, verso 1 e 31 e até o 34. Qual é a boa notícia para aqueles que estão seguindo a Cristo e obedecendo, né? Só seguir não adianta, você precisa obedecer e guardar os 10 mandamentos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Os nomes dos salvos irão a juízo, mas não haverá para eles condenação. Está lá em 1 João 5, verso 12. Última perguntinha para a gente encerrar. Levíticos 23, o verso 29. O que acontecia com a pessoa que não se preparava para o dia da expiação? A gente está vivendo o dia da expiação. Você está se preparando para isso? Porque toda alma que nesse dia não se afligir será eliminada do povo de Deus. Então, se você não está aflito, né, com a condenação eterna por causa dos seus pecados, então você será eliminado do povo de Deus. E tem muita gente que está na igreja batendo cartão e vai ser eliminado do povo de Deus, né? Vai ter muita gente que você, né, admira que vai estar condenada. E tem gente que você não dá nada e já está salva, né? Vai ser uma coisa. Hoje estamos vivendo o grande dia da expiação e aguardamos com expectativa a grande festa que ocorrerá no céu, que é a festa dos tabernáculos. Se você não sabe, tem vídeo no canal, ainda dessa série do Revelações do Santuário, que é a festa dos tabernáculos. Ah, não, é as festas, acho que é festas religiosas, o nome do estudo. Então, tá falando sobre a festa dos tabernáculos. Então, essa é a festa que a gente vai participar, né, no céu. O afligir a alma no dia da expiação serve como exemplo para aqueles que não estão confessando seus pecados e obedecendo à lei de Deus. Ao Jesus concluir o juízo da expiação, retornará à terra e dará a sentença: apartai-vos de mim, não vos conheço. Mateus 7, verso 23, né? Que aqui é um trechinho só do verso, né? Que ele fala: apartai-vos de mim, vocês que praticam a maldade, eu não os conheço, né? Porque vai ter muita gente, né? Até falei um pouco disso daqui na pregação que eu fiz na igreja, dia 7 de dezembro. Acho que eu vou até gravar, né? E vou deixar aí no canal. Mas já vou avisando que é forte. E, né, a nossa geração é a geração Nutella. Tem muita gente que vai, né, ficar se doendo. Mas não é pra pessoa ficar se doendo, porque, né, isso é... Bom, eu vou deixar aí gravado. Eu só preciso, né, de mais um tempinho e aí eu gravo para vocês o sermão que eu fiz no dia 7 de dezembro. E essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe vocês. Tá chovendo de novo, né? Deus abençoe seu 2023, né? E que a graça e a paz de Deus esteja conosco, em nome de Jesus. Um beijo, um abraço e até mais, porque vai continuar o estudo. Até a próxima.